Olá, vamos dar início neste vídeo ao estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É um capítulo curto, com apenas 3 subtítulos, que seria o jugo leve, que nós vamos examinar hoje, Consolador Prometido, vamos ver no próximo vídeo, e depois tem instruções dos Espíritos, falando sobre o advento do Espírito de Verdade, com 4 mensagens do Espírito de Verdade. O tema de hoje, o jugo leve. Jesus disse assim, lá está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus fala o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A questão do jugo é um símbolo, evidentemente, que Jesus utiliza na época para as pessoas entenderem. O jugo é uma peça de madeira que mantém lado a lado 2 bois. É uma peça de madeira que é colocada no pescoço dos bois, no lombo dos bois, e os mantém ali na posição, os 2 lado a lado. Entre os 2 bois tem ali um varal que está ligado à carroça que vem atrás, carroção, carretela, enfim, para levar a carga. Então, Jesus se refere a esta peça de madeira, chamada jugo, para ensinar a sua lição. Ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Ao fardo se refere à carroça que está sendo puxada pelos bois. E o jugo, aquela peça que vai no lombo dos bois. Então Jesus usa esta figura de linguagem, essa metáfora, para transmitir uma lição extraordinária. Veja que está falando do Cristo Consolador, né? Eu vou fazer um comentário a respeito dessa questão da dupla de bois, né? Um boi fica com o jugo no pescoço, o outro do lado, o outro boi ali, para puxar a carroça, puxar a carga, né? O Kardec comenta da seguinte maneira: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas dos seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então encontra consolação na fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos.
Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas que jugo é leve, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Pois é. Essa questão do jugo pode nos levar a uma interpretação equivocada, a impressão que está sendo obrigado, né, por aplicação de uma força, a pessoa fica prisioneira ali por uma peça que impede tudo. Então vamos ver o que Jesus quis dizer. Há um livro que conta o seguinte, esse livro aqui. Alquimia da Mente, Hermínio de Miranda. Ele fala detalhadamente a respeito da individualidade, que é o espírito, não é? Que é o espírito eterno, é tudo individualidade, e a personalidade, que é a pessoa encarnada, né? Que a cada encarnação desempenha ali o seu papel. Lembra que a palavra persona significa máscara. Então, para cada encarnação, ele, veste uma máscara. Ele vive uma experiência própria que vai lhe ajudar a desenvolver virtudes, a corrigir certos enganos cometidos em vidas passadas, etc. Então, esta é a personalidade e a individualidade. O Hermínio, ele comenta amplamente nesse livro, um livro muito interessante, e ele discute esta questão da individualidade e da personalidade através do processo de comunicação entre o eu superior, o self, o espírito, com o eu gerido pelo ego, aquele que experimenta as encarnações, que está sujeito aos impulsos de encarnações, não é? Que são os instintos, são o id da pessoa, enfim, os anseios, os desejos. Então, há um confronto entre esses dois lados. E ele diz que há uma comunicação entre o espírito e a personalidade. O espírito está de posse da sabedoria máxima que ele já desenvolveu ao longo de múltiplas encarnações. É o ser sábio que somos. E a personalidade é aquele ser limitado às condições daquela encarnação. E esta comunicação que ocorre entre o self, o espírito, e a personalidade, o ser encarnado, o ser transitório, se dá através dos lados do cérebro, dos hemisférios. O hemisfério direito comunica os interesses do self, do espírito, da individualidade, do ser que está em comunhão com Deus permanentemente. E o lado esquerdo é aquele ser que vive no dia a dia, que precisa da razão, que precisa da lógica matemática, que se vale do tempo, da continuidade dos fatos, da ligação entre os eventos, da matemática. Essa parte é o lado esquerdo do cérebro que cuida. Então ele mostra um desenho, que eu vou mostrar aqui. Olha só. Mostrando ali os dois hemisférios do cérebro, o lado direito com as suas funções e o lado esquerdo com as suas funções. Então ele relata aqui esta relação de funções de cada lado. Eu coloquei na descrição do vídeo, que vocês podem acessar aí, está na parte de baixo do vídeo. Até fala ali, mostrar mais, entra ali, que eu deixei ela escrito ali. Pode observar. Inclusive a descrição do livro,
para quem tiver interesse. Então, aí nós voltamos lá à explicação do Cristo, do jugo, dos 2 bois. O jugo que mantém os 2 bois atrelados para puxar a carga da carreta que vem atrás, da carroça que leva a carga. Os 2 bois ali. O lado direito é o boi do lado direito. E o lado esquerdo é o boi do lado esquerdo. Os 2 precisam se entender. Mas o lado direito, ele segue a consciência divina. Ele é invariável, ele é eterno, está sempre passando estímulos. É a voz da consciência que está sempre orientando o lado esquerdo. Mas o lado esquerdo, ele é instável, ele não concorda, ele quer buscar os seus anseios de pessoa encarnada, os seus desejos, enfim. Ele é rebelde, o lado esquerdo. Então daí veio Jesus, através do Evangelho, para que a gente, estando encarnados, possa se ajustar ao andar daquela carroça, daquela carretela ali. Porque se o lado esquerdo tenta para o outro lado e o lado direito vai para o outro lado, aquela jugo machuca o boi. E fica pesada a carga, cada um quer ir para um lado e fica pesado. Então, se o lado esquerdo, através de cumprir o ensino do Evangelho, ele segue os ensinamentos do Evangelho através do amor, da caridade, etc., de todo o ensinamento do Cristo, ele começa a andar de acordo com a consciência divina, que é o lado direito. Então, o que acontece? Não machuca mais. O jugo fica suave. E o fardo fica leve, porque os 2 caminham na mesma direção. Então, veja o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Eu trago esse desafio aqui para a gente analisar esse ensino do Jesus, não é? Que jugo, que coisa estranha essa, né? Mas aí está a ciência, hoje nos revela isso. Essa questão do lado direito e do lado esquerdo, ele é tão importante que quando a gente silencia o lado esquerdo nos seus anseios mundanos e se ajusta às demandas da consciência divina que vem pelo lado direito, a gente atinge estados de bem-aventurança. Quando, através da oração, nós silenciamos as demandas, os anseios, a ansiedade do lado esquerdo, que quer resolver tudo através da razão, através da lógica, através do interesse, através do desejo. Quando, através de uma oração ou de um ato de caridade sincero, de amor do coração mesmo, a gente silencia esse macaquinho que não tem sossego do lado esquerdo, é o pensamento, tudo isso. Quando a gente silencia o lado esquerdo, a gente entra em harmonia com o lado direito. E aí vem uma sensação de paz, de harmonia. E pode chegar a tal ponto, esta harmonia, que nos leve ao estado de êxtase, ao estado de bem-aventurança, que é o que Jesus promete, o reino dos céus. É através da harmonização das demandas do lado esquerdo, nas diferentes encarnações, com a realidade da vida eterna que está do lado direito, que é a voz de Deus. O lado direito é a comunicação do Espírito. O Espírito está sempre em comunhão com Deus permanentemente. Só que o lado esquerdo não aceita, quer as suas coisas. E há uma relação nesse outro livro, um relato, que fala desta questão do silenciar do lado esquerdo, que eu quero mostrar. Olha só, este livro aqui. Também está na descrição do vídeo embaixo. É da doutora Jill Bolte Taylor, a cientista que curou seu próprio cérebro. É uma neuroanatomista, leciona na Faculdade de Medicina da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, não é? Na cidade de Bloomington, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Então, ela era uma pesquisadora, uma professora que lida com estas questões cerebrais, né? Uma neurologista, enfim, que ela chama de neuroanatomista. E
a doutora Gil, numa certa manhã que ela acorda com uma dor no fundo do olho esquerdo, tipo uma nevralgia, uma dor aguda, estranha. Era uma pessoa que sempre tinha saúde, não tinha problema de saúde nenhum. E aquela manhã, ela acordou com aquela dor estranha. Ela foi fazer sua ginástica, depois ela foi ao banho, aquilo tudo muito estranho, ela estava percebendo as coisas ao lado dela de maneira diferente. E ao adentrar o banho, ela começa a perceber muita estranheza em tudo. E ela então percebe que ela estava tendo um derrame. Havia algo no lado esquerdo que estava provocando um derrame cerebral, lá na parte esquerda do cérebro. Ela, como pesquisadora desta área, era uma especialista, ela identificou, não, estou tendo um derrame. Ela ficou maravilhada. Nossa, eu que cuido das pessoas que padecem desse problema, agora eu estou vivendo a experiência, estou eu próprio vendo como funciona. Ela ficou, uau, que maravilha. É claro que logo ela se ajustou, porque é uma situação perigosa. Aquilo está progredindo, aquele processo que vai silenciando o lado esquerdo, vai perdendo o controle das coisas funcionais do dia a dia, da lógica, do número, da matemática, da coisa. Ela começa a perder esse sentido, dado que isso é a função do lado esquerdo. O lado direito não lida com isso. A lógica matemática é o lado esquerdo. E ela conta, então, que enquanto esse processo de silenciar o lado esquerdo acontece, olha o que ela sente. E eu quero falar dessa questão da bem-aventurança que Jesus promete, não é? Isso está na página 26 desse livro. Quanto mais tentava me concentrar, mais minhas ideias pareciam fugir. Em vez de encontrar respostas e informação, eu encontrei um crescente sentimento de paz. No lugar daquela conversa mental constante que me ligava aos detalhes da minha vida, senti-me envolta por um cobertor de euforia serena. Como tive sorte por aquela porção do meu cérebro que registrava o medo, a amígdala cerebral, não ter reagido com alarme àquelas circunstâncias incomuns e me lançado em estado de pânico. À medida que os centros de linguagem do meu hemisfério esquerdo foram se tornando progressivamente silenciosos, eu me distanciava das lembranças de minha vida. Fui me sentindo confortada por um expansivo sentimento de graça. Naquele vácuo de cognição superior e detalhes pertinentes à minha vida normal, a consciência flutuou leve para um estado de sabedoria única. Um ser um só, com o universo, se preferirem. De maneira convincente, aquilo era como a boa e velha estrada de volta para casa, e eu gostava do que sentia. Então ela vai continuar relatando, o livro é extraordinário. Eu estou aí, recomendo, né? Pode ter alguém na família que passou por um derrame, vai ter ali muita informação. Mas o que eu quero destacar é que quando silencia o lado esquerdo do cérebro, essa coisa que lida com a lógica, com as necessidades do dia a dia, essa coisa toda, quando silencia o lado esquerdo, prevalece o lado direito. E o lado direito está em permanente comunhão com Deus. É a voz da consciência, a consciência divina, que se manifesta no ser através do hemisfério direito do cérebro. É claro que o cérebro não é causa, o cérebro é apenas uma passagem, ele é um comunicador. Assim como o lado esquerdo está ligado à mente, que é onde ocorre a organização do pensamento, todas essas coisas ligadas ao ego, ligadas ao id, ligadas à memória ancestral, da onde se formam os pensamentos, com os fluxos advindos do espírito, passando pela mente, a mente então passa essas informações para o corpo físico através do lado esquerdo do cérebro.
Então, através da mente para o lado esquerdo, através diretamente do cérebro, do espírito para o lado direito. Esta questão. E quando a gente volta no ensino de Jesus, a gente vê a questão do jugo. Mantém os dois bois alinhados, andando de passo igual ali, sem um se afastar para um lado para o outro, os dois andam na mesma direção. O que acontece? Não machuca, o fardo fica suave, o jugo fica suave e o fardo fica leve, porque os dois andam na mesma direção. Um não quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, não. Os dois bois ali, debaixo daquele jugo. E o jugo é o ensino do Evangelho. Se eu seguir o Evangelho, eu entro em harmonia com o lado direito. Não é o lado direito que tem que se arrumar, é o lado esquerdo. Por isso o Evangelho, para orientar, para que através do lado esquerdo a gente se harmonize com o lado direito. E em nos harmonizando com o lado direito, vem o estado de harmonia e bem-aventurança. Não é? Quando Jesus diz ali, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, quem que registra aflição e sobrecarga? É o lado esquerdo do cérebro. Quando a gente se sente aflito e sobrecarregado, a gente busca, através da oração, nos harmonizar e entramos em comunhão com o lado direito, cujo lado direito está em comunhão com Deus, através da consciência divina. Então, aquelas aflições e sobrecargas se tornam leves. É como se o lado esquerdo e o lado direito se alinhassem, os dois bois começam a andar no mesmo passo, na mesma direção. As aflições e sobrecargas é quando o lado esquerdo começa a desviar. Aí sente medo, sente raiva, sente aflição, se sente perdida, tudo isso é quando o lado esquerdo se desvia. Por isso as orientações que nós vimos no capítulo 5. A fé no futuro, a confiança na justiça divina, isso faz com que o lado esquerdo se acalme. E se acalmando, entre a harmonia com o lado direito, e os dois bois andam na mesma direção. O jugo fica suave e o fardo fica leve. Por isso que o Kardec repete aqui, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. E na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar. Quando você encontra consolação, é que quando você, então, entrega a sua harmonização. Quem que vai sentir as misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados? É o lado esquerdo que se desequilibra. E através da fé no futuro e a confiança na justiça divina, nós mudamos o ponto de vista. E o ponto de vista passa a ser igual ao ponto de vista do lado direito. E a pessoa se harmoniza e consegue vencer a carga que está sendo puxada lá no carroção lá atrás, através daquele varal, né, que liga o jugo, que liga o jugo à carroça, o varal, não é? É isso que, então, como o dever, o amor é a caridade. O amor é a caridade é que harmoniza o lado esquerdo com o lado direito. O amor e a caridade é uma coisa racional. É coisa do lado esquerdo. O lado direito é sempre amor. Deus é amor. O lado direito manifesta a comunhão com Deus. É amor o tempo todo. O lado esquerdo que precisa estar atento à caridade. Porque a caridade é uma manifestação de amor. Os dois lados se harmonizam e os dois bois andam na mesma direção. Muito interessante. Então, existe também uma palestra da doutora Gil Bolt Taylor, que ela tem no YouTube. É só colocar o nome dela, Gil Bolt Taylor, que você vai encontrar uma palestra que está com legenda em português. Eu vou deixar a referência também na descrição do vídeo. É só vocês localizarem, se tiver interesse na palestra dela. Ela descreve essa experiência dela aí com o derrame que ela sofreu ali, né? É muito interessante. Nós vamos encerrar aqui o estudo do jugo leve e daremos continuidade, então, ao estudo do capítulo 6, o Cristo Consolador, no próximo vídeo, falando, então, sobre Consolador Prometido.
Fiquemos então com Deus, com essas reflexões todas, para que a gente, entendendo como se dá o processo e o que Jesus quer dizer, a gente consiga então mais forças, mais bom ânimo para enfrentar a carga, não é? Do carroção que vai sendo puxado por nós, que são as experiências do dia a dia. Até lá, então, fiquemos com Deus.